glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Quem está falando mais uma vez é o pastor André Araújo e estamos retornando com mais um estudo da Palavra de Deus, dando prosseguimento ao estudo de escatologia bíblica. Quero agradecer a Deus por poder estar com saúde e poder transmitir novamente a Palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs. Eu quero deixar de antemão um convite para você, meu irmão, minha irmã, você que é uma pessoa que gosta de ouvir a mensagem da Palavra de Deus, que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal. Ao final da mensagem ou no início mesmo, aperte aí o sininho para receber as notificações, se inscreva no nosso canal, faça os seus comentários e nos ajude a propagar assim a Palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa série de estudos sobre escatologia bíblica que trata sobre a doutrina das últimas coisas. Já trouxemos 4 vídeos anteriores, onde nós falamos sobre o princípio das dores, falamos também acerca do arrebatamento da igreja, falamos sobre o período da tribulação, grande tribulação e anticristo. Ou seja, nós já trouxemos 4 vídeos com 4 mensagens específicas acerca da escatologia bíblica. O vídeo de hoje nós vamos estar tratando ainda dentro do contexto da tribulação e especificamente no final da tribulação. Estaremos falando agora sobre a volta triunfal de Cristo. Lembra que com o arrebatamento a igreja está com o Senhor nos ares, aonde participou lá do tribunal de Cristo para receber os seus galardões, participou também das bodas do Cordeiro, todo esse contexto dentro de um período de 7 anos, e nesse período de 7 anos aqui na Terra, nós tivemos o processo da grande tribulação e tribulação, com a manifestação clara e concreta, tanto do falso profeta, quanto do anticristo, quanto do próprio diabo, ou seja, personificado ali na pessoa do dragão diretamente. E aí nós estamos no vídeo de hoje trazendo e fazendo alusão exatamente ao final da grande tribulação, tá certo? Mas antes de darmos início à mensagem, eu gostaria de fazer uma oração para que nós possamos, nessa noite, deste dia, poder trazer um pouco mais da palavra do Senhor. E aí nós vamos estar aprofundando essa parte das Escrituras Sagradas, das profecias bíblicas, fazendo alusão ao retorno triunfal, ou o grande retorno de Cristo. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por estar na tua presença. Precisamos do Senhor conosco, do teu Espírito Santo, Pai, para nos dar graça e nos conduzir na tua verdade. Deus nos abençoe para que possamos levar a palavra do Senhor, conforme ela é a verdade, a fim de edificar e de fortalecer os teus filhos e filhas na fé, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos ajude a transmitir a tua palavra, conforme, ó Deus, a verdade, para que todos os teus filhos alcancem uma fé viva, genuína e uma viva esperança na tua presença. Pai, eu preciso de ti, careço e necessito do Senhor. Que o teu Espírito Santo assim nos ajude. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. O nosso objetivo na mensagem de hoje é falar sobre a volta triunfal de Cristo, o retorno triunfal de Cristo. E para darmos início à mensagem de hoje, eu gostaria de rememorar com os irmãos, com as irmãs, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3. Lembra que quando os discípulos passaram de frente do templo, eles contemplaram a beleza e a formosura, e o Senhor disse a ele que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada.
Logo, os discípulos, ouvindo esta palavra da parte do Senhor, eles fizeram uma pergunta no versículo de número 3, e eu quero ler com você. Olha o que diz o texto. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, Jesus, os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então nós temos aqui a pergunta dos discípulos a Jesus de que sinal haveria da vinda do Senhor, ou seja, e também do fim do mundo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a volta triunfal de Cristo. Para situar você, meu irmão, você, minha irmã, nós estamos aqui no contexto do final agora da grande tribulação, tá certo? Nós não estamos mais dentro da tribulação, estamos no final da grande tribulação. Lembremos que a tribulação, ela dar-se-á o início após o arrebatamento da igreja, pois nós, como crentes assembleianos, acreditamos que a igreja será arrebatada e após o arrebatamento da igreja haverá a manifestação do filho do pecado, do anticristo, tá certo? Para se dar início à última semana do profeta Daniel, ou a 70ª semana, predita pelo profeta Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo de número 27. Tá ok? Então eu quero iniciar, de certa forma, a parte introdutória da lição de hoje, da mensagem, lendo para os irmãos e irmãs e passando a referência de 3 textos bíblicos. O primeiro texto vai estar lá no livro de Judas, tá certo? Antes de Apocalipse. Judas, versículo 14 e versículo 15. E aí eu vou estar lendo o seguinte: Eis que é vindo o Senhor, olha o que diz, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. O texto aqui é claro que o Senhor está vindo, e vindo com os seus santos. Os seus santos aqui é a igreja glorificada, é os crentes que participaram da primeira ressurreição, tá certo? Também eu quero ler com os irmãos e irmãs no livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Olha o que diz lá, versículo de número 14. Abra a sua Bíblia lá, olha o que diz o texto. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Os exércitos que há no céu, com a vinda bendita e gloriosa do Senhor, não apenas a igreja, os salvos, vêm com ele nesse dia, mas também os santos e os anjos. Também os anjos farão parte deste dia, aparecendo com o Senhor. O texto é claro ao dizer, ele vem com seus exércitos. Logo, os anjos também participam deste grande evento. Agora eu quero ler também Zacarias, capítulo 14. Abra lá a sua Bíblia, versículo de número 5. Um texto também para enfatizar este grande evento, deste grande dia que o Senhor assim tem preparado. Zacarias, capítulo 14, versículo de número 5. A parte final do versículo diz: Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Esses 3 textos, ele deixa claro que com a vinda de Jesus Cristo, com a vinda do Senhor, a igreja vem, os santos virão, e também os anjos participarão deste grande evento, tá certo? Então, só de forma introdutória para os irmãos poderem visualizar, ao final da tribulação e grande tribulação de 7 anos, a igreja que está no céu, glorificada, que participou do tribunal de Cristo e que participou das bodas do Cordeiro, ela está retornando
com Jesus Cristo, que vai vir exatamente para exercer o domínio e a autoridade. Como? Como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. Vamos ler também um texto no livro de Isaías, capítulo de número 9. Abra a Bíblia aí, por favor. Versículo de número 6. Olha o que diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha o que diz o versículo de número 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso fala que ele, o Senhor Jesus, ele vem para sentar no trono de Davi. É exatamente o que diz Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a seguir. Ele vem e na sua coxa está escrito que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, quando ele vier ao final da grande tribulação, ele vai estabelecer um trono, o seu trono, mas antes de estabelecer o seu trono, ele vai estabelecer um tribunal. Que tribunal é esse que Jesus vai estabelecer? Esse é o tribunal de julgamento das nações. Vamos abrir a Bíblia, por favor, lá no livro de Mateus, capítulo de número 25. Abra lá a Bíblia Sagrada comigo. Capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus, versículo 31. Olha o que diz o texto. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes porá à sua esquerda. Então perceba, meus irmãos, que quando Jesus vier, ao final da grande tribulação, ele vai estabelecer um trono de juízo. Primeiro, um tribunal de juízo. Para que esse tribunal de juízo? Para julgar as nações, tá certo? Ele vai julgar as nações e, após julgar as nações, julgar o falso profeta, julgar o anticristo e aprisionar Satanás durante 1000 anos, aí sim ele vai dar início a uma nova dispensação na face da terra, que nós vamos denominar como a dispensação do milênio, tá ok? Mas eu quero aprofundar um pouco mais acerca da volta triunfal de Cristo, falando o que é a volta de Cristo. Então nós vamos responder a questão: o que é a volta de Cristo? Segundo, quando essa volta se dará? E terceiro, quais são os objetivos da volta de Cristo? Tá certo? Então eu vou trabalhar esses 3 pontos específicos para que você possa assimilar o conteúdo, fortalecer e fundamentar a sua crença, a sua fé, a sua esperança na vinda bendita do Senhor. Pois os discípulos disseram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aqui nós estamos exatamente no ápice, no momento em que Cristo virá. Virá para quê? Para estabelecer um trono de juízo e um trono de justiça e paz após o julgamento das nações. Os irmãos e as irmãs, percebam que nós estamos no final da grande tribulação. E aí eu tenho que fazer uma visão panorâmica desse período da tribulação. E aí eu quero fazer uma recapitulação com os irmãos e irmãs acerca do que aconteceu, né, no período de tribulação e grande tribulação.
O irmão ou a irmã que quiser se aprofundar um pouco mais, pode assistir os vídeos anteriores, onde nós detalhamos vários aspectos. Nesse momento eu vou apenas resumir acerca dos juízos de Deus que foram derramados no período da tribulação e grande tribulação. Para quê? Para você poder extrair um cenário de como possivelmente vai estar a terra quando Jesus vier. Vamos lá? E aí aí você pode anotar na sua Bíblia, porque esse resumo ele vai estar exatamente nos capítulos que eu vou te dizer agora. Então eu vou falar aqui, e os textos estão no Apocalipse capítulo 6, versículo 2 ao 17, Apocalipse capítulo 8, capítulo 9, do versículo 1 ao 21, Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 ao 19, Apocalipse capítulo 15, do versículo 1 ao 16, Apocalipse capítulo 16, versículo 17, e Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. Então, o que eu vou falar agora está relacionado dentro desses capítulos no livro do Apocalipse. Quais foram os eventos, os sinais da vinda do Senhor? Porque os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda? E Jesus deu a eles a orientação no livro de Mateus capítulo 24. Mas o Apocalipse ele descortinou exatamente todos os elementos que precedem a vinda e a volta de Cristo, essa volta triunfal. E dentro desse contexto, eu posso pontuar com os irmãos e as irmãs que, nesses 7 anos da tribulação e grande tribulação, na última semana de Daniel, o Senhor enviou juízos sobre os homens e sobre a terra, a natureza, o planeta. Dentre eles eu posso elencar 7 selos. Apocalipse capítulo 6, versículo 2 a seguir. Quando os selos foram abertos, o primeiro selo ele mostrou um cavalo branco. Esse cavalo branco ele personifica a pessoa do anticristo, que vai governar no período da tribulação. O segundo selo aberto mostrou um cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho ele representa a guerra, mostrando que o viés desse governo será um governo autoritário, sendo que aqueles que quiserem se opor ao seu governo, esse governo do anticristo fará guerra e trará muita destruição. O terceiro cavalo, terceiro selo, ele é representado pelo cavalo preto. E o cavalo preto, ele revelou uma fome densa sobre a terra. O quarto selo, ele revelou um cavalo amarelo. E esse cavalo amarelo diz que ele representa a morte. E o inferno o acompanha. O quinto selo aberto, ele mostrou uma visão dos mártires, ou seja, aquelas pessoas que foram sendo mortas através da perseguição desenfreada no período do anticristo e da grande tribulação. Ali nós temos uma visão dos mártires, e eles estão debaixo do altar de Deus, clamando e pedindo justiça. O sexto selo, quando ele foi aberto, ele revelou um grande terremoto. Houve um abalo gigantesco, que não só a terra, no sentido físico, foi movida, mas houve um abalo sísmico e cósmico, ou seja, a terra ela mudou e ela removeu-se do seu eixo, tá certo? Já no sétimo selo aberto, nós vamos dar início à abertura de um novo incremento de juízo, que nós podemos denominar como as 7 trombetas da parte de Deus. Quando a primeira trombeta ela é tocada, nós temos que 1/3 da vegetação da terra é destruída, ou seja, toda a flora, tá certo? Ela é destruída em 1/3, tá? E aí eu tenho na segunda trombeta sendo tocada, também 1/3 da vida oceânica sendo destruído, ou seja, nós temos ali os peixes sendo atingidos e a vida marinha
um terço de todo ser vivente, seja fauna, seja flora, no ambiente aquático, todos eles são destruídos com o toque dessa segunda trombeta. Com a terceira trombeta tocando, eu tenho um terço das águas doce sendo envenenada nesse contexto de juízo da parte de Deus. Quando a quarta trombeta ela toca no livro do Apocalipse, eu tenho um terço dos astros luminares escurecendo. Ou seja, hoje a gente tem o sol brilhando durante quantas horas do dia? 12 horas. Das 6 da manhã às 6 da tarde nós temos aí a predominância da luz solar. Se eu estou dizendo que um terço da luz solar ela está sendo atingida dos luminares, eu tenho aqui que o dia ele não vai brilhar mais durante 12 horas, mas vai brilhar apenas durante 8 horas. Então nós vamos ter aqui dias modificados em relação à questão da sua projeção solar ou de iluminação. E isso vai se refletir tanto durante o dia quanto durante a noite. Isso demonstra que até as estações serão afetadas no período da tribulação e grande tribulação, com o derramamento dos juízos da parte de Deus, especificamente com o toque da quarta trombeta, onde os astros e luminares serão afetados. Com a quinta trombeta tocando, o que eu tenho? Eu tenho o abismo sendo aberto e o homem sofre. Nós temos aqui a liberação e a libertação de mais de 200 milhões de demônios. Aqui nesse período a Bíblia fala que os homens vão procurar a morte durante 5 meses e não vão encontrar. Ou seja, haverá um sofrimento maciço dos homens que estão sobrevivendo nesse período de juízo. Certamente essas pessoas que estão sofrendo esse tipo de tormento são aquelas que já aceitaram o nome, a marca e o número da besta e estão fazendo parte do rol daqueles que aderiram à religião do falso profeta e ao sistema de governo do anticristo. Quando a sexta trombeta ela toca, a Bíblia diz que há a liberação de 4 anjos que estão sendo soltos, que eles estão presos lá próximo do rio Eufrates. Esses anjos estão aprisionados e eles têm o poder para destruir 1/3 parte dos homens na face da terra. Quando a sétima trombeta vai tocar, aqui nós temos uma declaração exata do domínio de Cristo. Haverá aqui a declaração de que o domínio, o poder e o governo será entregue ao Filho do Homem. Finalizando o contexto das 7 trombetas, eu tenho aqui também o contexto das 7 cálices da ira de Deus. E quando a primeira taça da ira de Deus é derramada, a Bíblia diz que vai se derramar, ou seja, uma praga com chagas em toda a humanidade, que vai atingir tanto homens quanto os animais. Quando a segunda taça é derramada, nós temos um total envenenamento da água salgada, ou seja, as águas se tornarão em sangue. Lembra da praga lançada lá no Rio Nilo, na época do Egito? Essa praga se repetirá, mas numa densidade mundial, ou seja, todos os oceanos, todos os mares serão atingidos com essa praga. O que isso significa? Por que a água se transforma em sangue? Porque toda a vida marinha que sobreviveu ao toque da segunda trombeta, agora elas são atingidas com o derramamento dessa segunda taça. Quando a terceira taça é derramada, eu tenho também agora o envenenamento dos 2/3 da água doce, da água potável, que não havia ainda sido atingido com o toque da terceira trombeta. Isso significa que não haverá água potável quando essa terceira taça for derramada sobre as fontes de água doce. Quando a quarta taça ela é derramada, a
a Bíblia fala que haverá um calor abrasador sobre os homens. O que isso significa? Isso significa que o calor que hoje está reportado de forma isolada às regiões de deserto, ela vai se transpor também para todas as cidades. Logo, os homens serão abraçados por um calor intenso, ou seja, certamente haverá muitas pessoas morrendo por causa do calor intenso, além de sofrerem queimaduras, que é exatamente, a gente diz hoje, o câncer de pele. São queimaduras. Câncer de pele é uma queimadura superficial, mas com esse contexto da quarta taça sendo derramada no Apocalipse, nós podemos dizer que esse calor aqui pode provocar não apenas uma queimadura de primeiro, mas pode até provocar uma queimadura de segundo ou até terceiro grau, dependendo do grau de exposição das pessoas a este calor. Quando a quinta taça ela é derramada, nós vemos trevas e dores sobre a capital do anticristo. Os irmãos lembram que nós temos nos primeiros 3 anos e meio da tribulação uma harmonia entre o anticristo e o falso profeta. O falso profeta é o sacerdote dessa religião ecumênica que vai ser professada durante o período da tribulação. Todavia, vocês verificaram que os 10 reis que estão apoiando o governo do anticristo, eles não estão contentes com essa religião. E eles vão deliberar para que seja destruída essa religião, para que todos os homens e todas as nações adorem única e exclusivamente a pessoa do anticristo. Ou seja, haverá um derramamento de trevas e dores sobre a capital do anticristo, quando a quinta taça for derramada. Ou seja, nós vamos ter aqui um rompimento na própria fusão de governo do anticristo e aliança com um falso profeta, com essa religião. Quando a sexta taça é derramada, ela vai se dar exatamente já para o final da tribulação. E nesse contexto do derramamento da sexta taça, o que eu tenho? Eu tenho um fenômeno gigantesco que vai, de certa forma, preparar o caminho do anticristo e do seu exército que marchará ao final da tribulação contra Jerusalém. Qual é o fato? Essa taça será derramada sobre o grande rio Eufrates, e o rio Eufrates, que hoje tem o seu afluente, as suas águas correndo, ele secará, ou seja, vai se transformar numa rodovia, numa via, ou seja, em uma rua pavimentada no seguinte termo, ou seja, vai ser um canal de acesso para que os exércitos do anticristo marchem em terra contra Israel, contra Jerusalém. Já na sétima taça sendo derramada, nós temos um terremoto e temos chuvas de granizo, ou seja, mais pragas sendo derramadas. Qual o objetivo disso? Refinar, purificar e exterminando aos poucos os ímpios e aqueles que são apostatas da fé, que aceitaram a marca da besta, que estão servindo ao anticristo e que não receberam o sinal de Deus para se salvarem. Ou seja, diante de tantos acontecimentos nesse período de tribulação e grande tribulação, quantas pessoas estarão vivendo nessa terra? É uma pergunta. Quantos homens ainda sobrarão para contar a história? Se hoje eu estou falando na casa de 8 bilhões de pessoas, nós podemos dizer que vai ser uma quantidade ainda grande de pessoas. Porque nós vamos ter aqui um filtro muito grande com esses juízos da parte de Deus, né? Trazendo, de certa forma aqui, uma desolação muito grande, uma mortandade de pessoas gigantesca no período dos juízos dos 7 anos. Mas ainda vai haver uma grande quantidade de pessoas, tanto é que o anticristo ele vai conseguir reunir um grande exército para marchar contra Israel ao final da tribulação. E aí percebam os irmãos e as irmãs que a volta triunfal de Cristo é um dia específico, um dia glorioso, um dia
em que o Senhor vai retornar em resposta. Resposta ao quê? Resposta ao clamor. Ao clamor de quem? Ao clamor do seu povo, o povo de Israel. Tá certo? Então é importante nós percebermos isso. E aí eu quero ler um texto com os irmãos e irmãs, escrito no livro aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 25. Olha o que diz o texto. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento venha em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Paulo, ao escrever o livro aos Romanos, no capítulo 11, ele fala acerca do endurecimento da nação de Israel, nesse contexto do período de graça, cujo objetivo é fazer com que os gentios que estão ouvindo o evangelho e dando crédito à palavra sejam salvos e possam ser enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Mas não significa que Israel foi abandonado por Deus absolutamente. No período da tribulação, a igreja está com o Senhor e Israel está aqui na terra. Os olhos de Deus estão voltados para a nação de Israel, para a descendência de Abraão, porque existe uma promessa de salvação para o povo judeu. O remanescente será salvo, debaixo de dor, debaixo de sofrimento, debaixo de assolação, mas o remanescente será salvo. E isso vai acontecer exatamente quando Jesus vier de forma triunfal ao final da grande tribulação. Quando se dará o retorno de Cristo, a sua volta triunfal, a sua volta visível, a volta visível de Cristo, respondendo à pergunta de Mateus capítulo 24, versículo 3, ela se dá ao final da grande tribulação, ou seja, na última semana do livro do profeta Daniel. Lembra que ele profetizou as 70 semanas? Já são 69. A 70ª semana se inicia com o arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 ao 8. A igreja sendo arrebatada começará a contar o tempo do fim, o tempo final para a vinda visível do Messias. Jesus veio para a igreja de forma invisível, mas Jesus voltará para os judeus e para o mundo no período final da grande tribulação de forma visível. O texto diz: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Dito isto, agora nós vamos para a parte final desta mensagem. Quais são os objetivos dessa volta triunfal de Cristo? E aí eu pontuei aqui pelo menos 5 coisas importantes que você deve saber. Primeiro, a volta triunfal de Cristo ao final da tribulação é para punir os ímpios. Aqueles que ainda estão vivos, aqueles que ainda sobreviveram aos juízos de Deus no período da tribulação e grande tribulação. E aí eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo, por favor, livro de Isaías, capítulo de número 13, versículo 9. Olha o que diz: eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Olha, versículo 12 o que diz: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Olha só, meus irmãos,
Quando Jesus vier, na sua volta triunfal, com a igreja glorificada e com os anjos do céu, dos seus exércitos, como diz Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a seguir, nós temos aqui um contexto em que diz que o homem é muito raro e ele é mais precioso do que o ouro puro de Ofir, ou seja, por causa dos juízos que Deus derramou no período de tribulação e grande tribulação, nós tivemos uma dizimação em grande escala dos homens na terra. Mas ainda há centenas, milhares e até milhões de pessoas nesse período. Mas o Senhor vem e nesse dia ele vem com grande furor e ira ardente. É por isso que esse período aqui é chamado período em que é o período da ira vindoura e o período em que o Senhor derramará o cálice da sua ira, manifestando a ira de Deus e a ira do Cordeiro. Tá certo? Por quê? Porque ele quer fazer cessar a iniquidade, fazer cessar a arrogância dos atrevidos, abater a soberba dos tiranos e a maldade dos ímpios. É por isso que o Senhor está voltando. Para quê? Para punir os ímpios na face da terra. Segundo ponto, ele vem em resposta às orações do povo judeu. O remanescente será salvo. Zacarias capítulo 14, do versículo 1 ao 4, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e para o monte das oliveiras será fendido no meio, para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e metade para o sul. Ou seja, ele vem socorrer Israel por causa do aperto proposto pelo anticristo e o seu exército. Como é o remanescente que será salvo, nem todos os judeus que viverem nesse período serão salvos. Lembra que haverá a marcação e o selo de Deus sobre as 144 testemunhas, as duas testemunhas e os 144 remidos do Senhor, os escolhidos de Deus, os 144 mil, que pregarão o Evangelho durante o período, que aí é o Evangelho não da graça, mas o Evangelho eterno, durante o período de tribulação e grande tribulação, ou seja, com a pregação desses escolhidos de Deus, no período da tribulação e grande tribulação, com o testemunho das duas testemunhas, e com a pregação que será pertinente a muitos anjos que também anunciarão o juízo de Deus no período da tribulação, enquanto é derramado a ira de Deus, tocado as trombetas e abertos os selos. Nós temos aqui um contexto que os judeus que aqui estiverem, o remanescente, o que forem sendo refinado e purificado, em resposta à oração deles, o Senhor sairá para pelejar contra o anticristo, o seu exército, a besta e o falso profeta. Para quê? Para fazer juízo e justiça. Lá no livro de Mateus capítulo 25, versículo 31, diz que ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes aqui é representado pelos povos, pelas nações que receberam a marca da besta e que estão lutando contra o povo de Israel, contra o povo judeu, exatamente no contexto da tribulação e grande tribulação. Esses bodes serão separados para a sua esquerda, aonde serão condenados. Mas a Bíblia diz que as ovelhas serão colocadas à sua direita. As ovelhas aqui são aqueles que usaram de misericórdia, aqueles que usaram de benignidade, de bondade, aqueles que usaram de complacência
para poder socorrer e ajudar tanto aos judeus que foram perseguidos aqui pelo anticristo, como aqueles que professaram a Cristo também no período de tribulação e grande tribulação. Tópico 3. Levar Israel à conversão nacional. Ou seja, o aperto das nações, o aperto do anticristo, do seu exército, é para que Israel mesmo se converta, se arrependa, derrame o coração e a alma verdadeiramente diante do Senhor. Aonde é que está escrito isso? Vamos lá para o livro do profeta Zacarias, capítulo de número 12, versículos 7 ao 10. Olha o que diz. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O que isso significa? Meus irmãos, observe que com o aperto do exército do anticristo das nações contra Jerusalém, eles começam a clamar, a suplicar, a pedir para que o Messias venha, apareça, liberte eles, dê um livramento. E é exatamente nesse contexto, ao final dos 7 anos da tribulação, com esse aperto provocado por esse exército, que Israel será salvo, que o libertador virá, que o Messias aparecerá em resposta. Por quê? Porque eles se arrependem, eles demonstram o seu arrependimento. E aqui a Bíblia diz que eles olharão para aqueles que o transpassaram, ou seja, é quando o aparecimento de Cristo aqui é claro, notório, que eles observam e veem o grande erro que eles cometeram quando crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Messias, o Salvador do mundo, já veio. Jesus já veio. Veio para os seus, e a Bíblia diz, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam deles o poder de serem chamados e feitos filhos de Deus. Eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, e o reconheço como Messias, como Salvador, não apenas meu individual, mas do mundo todo, de todo aquele que crê. Os judeus, quando Jesus veio, não reconheceu, mas quando eles estiverem nesse contexto de aperto, eles invocarão e suplicarão a libertação, a salvação do Messias. E quando o Messias aparecer, para surpresa deles, quem é o Messias? O próprio Cristo. Jesus, o Cristo, o Filho da irmã Maria. É Ele que é o Messias, é Ele que é o ungido, é Ele que é o Salvador. E eles olharão para Jesus, a quem transpassaram. Zacarias capítulo 13, versículo 5, olha o que diz também para acrescentar esse texto. Zacarias capítulo 13, versículo de número 5. Eu quero ler com os irmãos e irmãs para fortalecer essa visão, a visão que os judeus terão de Jesus quando ele vier nas nuvens com a igreja glorificada e os santos anjos. Olha o que diz. Capítulo 13, versículo de número 5. Mas dirão eles assim: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Aí vai dizer versículo 6, e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Ou seja, Jesus, a
ainda chama o povo judeu e reconhece a semente de Abraão, a descendência de Abraão, como seus amigos. Ou seja, lembra que ele disse para os discípulos, ou seja, não vos chamarei de servo, mas vos chamarei de amigos. Quando que Jesus chamará o remanescente de Israel de amigo? Quando eles clamarem, quando eles reconhecerem que Jesus foi transpassado, que o Messias já veio e que eles recebem Jesus Cristo também como Salvador das suas vidas. Quando isso acontecer, haverá livramento, haverá salvação para a nação de Israel. Quarto ponto. Jesus ele vem de forma triunfal para punir os ímpios, para socorrer Israel, para levar Israel a uma conversão nacional. E quarto, derrotar as forças do anticristo, derrotar o falso profeta e aprisionar Satanás. Esse é o quarto objetivo da vinda triunfal do Senhor. Olha o que diz no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 1 a 4. Eu quero ler com vocês. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou ele por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que chegue ou que se finde os 1000 anos. E depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo. E nesse contexto eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão. Estas pessoas, elas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Jesus, quando ele vem na sua volta triunfal, ele vem para exercer julgamento. Ele vai julgar as nações, vai separar os bodes das ovelhas, mas ele também vai executar juízo sobre o anticristo, sobre o falso profeta e sobre Satanás. Apocalipse capítulo 19. Abra a Bíblia, por favor. Versículo de número 19. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então perceba, meus irmãos, que com a volta triunfal de Cristo, ele estabelece um trono de juízo, um tribunal de juízo que nós denominamos de julgamento das nações. É a primeira coisa que ele vai fazer. Ele julga as nações. Ele arrebanha os homens na face da terra. Os anjos que virão com o Senhor na sua volta triunfal vai trazer todos diante desse trono de julgamento. Para quê? Para que todo aquele que for colocado do seu lado esquerdo como bode, porque tem o nome da besta, a marca da besta e o número da besta, ou se levantou para pelejar contra a nação de Israel, nesse período, essas pessoas serão colocadas num grande vale, aonde serão mortas pelo próprio Senhor. Olha o que diz Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e
peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o texto sagrado diz, ele tem uma espada aguda. Espada aguda aqui é palavra de juízo, para ferir as nações. Ferir aqui é no sentido de condenar. Regerá com vara de ferro, ou seja, não haverá misericórdia. Aqueles que suplicarem por misericórdia diante do julgamento das nações, mas que detêm a marca da besta, já selaram a sua perdição eterna. Ou seja, serão colocados dentro desse vale. O texto aqui chama de lagar. Lagar era o local utilizado pelo vinhateiro para pisar as uvas. As uvas aqui são as multidões de condenados que serão sentenciados à morte. Por que a veste do Senhor está salpicada do sangue? Porque é Ele mesmo que pisa o lugar do furor da ira de Deus. É o próprio Cristo quem vai executar este juízo. Quando ele estava aqui, ele disse, o Filho do Homem a ninguém julga, mas deu ao Pai, e tem o Pai o poder de julgar, ou aquele a quem ele der. Quando Jesus aqui vier, na sua volta triunfal, ele será juiz. Juiz para executar juízo contra as nações. Os ímpios, aqueles que amam e praticam a impiedade. Os pecadores, que amam e vivem na prática do pecado. Os tiranos, que são implacáveis em relação aos homens. Os soberbos, que serão, nesse contexto aqui, humilhados. Todo aquele que não está com o seu nome escrito no livro da vida e que não tem a marca e o selo de Deus colocado pelos anjos no período de tribulação e grande tribulação, serão sentenciados à morte, colocados à sua esquerda como bodes. Esses sofrerão o peso da morte e condenação. E não somente isso, após fazer esse ato de sentenciamento e condenação às nações, aqueles que receberam a marca da besta, ele também sentenciará o anticristo e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 19. E no versículo de número 19 diz que esses dois são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Isso significa que o lago de fogo e enxofre, que representa a segunda morte, aonde todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida será lançado após o juízo final, o grande trono branco, ele é inaugurado aqui por essas duas personagens, o anticristo e o falso profeta. E o diabo, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 4, diz que Deus dará ordem ao anjo para que desça do céu com uma cadeia na mão e uma chave para aprisionar, colocar um selo sobre Satanás. Por quê? Porque após o julgamento das nações, após lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo e enxofre, após prender Satanás por 1000 anos, dar-se-á o início. Início do quê? Do estabelecimento e da inauguração do reino milenar. Meus irmãos, que maravilha! Que maravilha saber que esse tempo de injustiça, esse período de iniquidade, esse período em que os homens estão indo de mal a pior, amando somente a si mesmo, desrespeitando as leis divinas, as leis de Deus, ou seja, honrando mais a criatura do que o Criador. Esse período um dia vai terminar. Deus tem preparado um período que nós chamamos de período, vamos dizer assim, que é o ápice, no contexto de criação da parte de Deus para os homens aqui nessa terra, antes do novo céu e da nova terra. Um reino de Deus aqui, nessa terra, de forma literal. Aí alguém olha para mim e diz assim, mas pastor André,
Olha quantos juízos Deus derramou na terra no período da tribulação e grande tribulação. 7 selos, 7 trombetas, os 7 cálices da ira de Deus. O sol foi atingido, a lua foi atingida, as estrelas foram atingidas, as matas foram atingidas, os animais foram atingidos, as fontes de água doce foram contaminadas, o mar, o oceano não tem mais vida, a fauna, a flora foram atingidas e os homens foram atingidos. O que sobrou no período quando Jesus veio e fez o julgamento das nações? O que sobrou, meus irmãos? Aí vem a coisa mais linda, mais gloriosa da Bíblia Sagrada. O projeto de Deus inicial, lembra? O Jardim do Éden, onde ele colocou o homem dentro de um contexto de perfeição, no contexto da criação. Ou seja, o homem sem pecado. Os animais com a sua nocividade preservada. Todos eles adeptos e voltados à alimentação apenas de forma herbívora, ou seja, comendo mato. A nocividade dos animais no período do milênio nós vamos falar no próximo vídeo. De forma mais profunda, ela vai ser restaurada. Essa terra que foi assolada e destruída pelos juízos de Deus, ela será renovada. O sol que parou de brilhar, ele vai voltar a brilhar. E não é uma vez, como ele brilha hoje. A Bíblia diz que ele vai brilhar 7 vezes mais. Meus irmãos, nós vamos ter coisas gloriosas. E aí eu quero dar só uma pincelada do que nos espera. Por quê? Porque após a volta triunfal de Cristo, o julgamento das nações, o juízo sobre o anticristo, o falso profeta, a prisão de Satanás, nós esperamos um reino de justiça e de paz, onde habita a justiça, aonde Jesus estará aqui na terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores, reinando sobre todas as nações. Lembra que dentro do juízo e do julgamento das nações, os bodes foram mortos, que são os homens que tiveram e receberam a marca da besta, mas que do outro lado as ovelhas foram poupadas. As ovelhas aqui poupadas não é apenas o remanescente de Israel, mas nós podemos ter aqui nesse bojo o contexto de pessoas de outras nações que não aceitaram no período da tribulação e grande tribulação a marca da besta, nem o número da besta e nem o nome da besta, e nem aderiram ao governo do anticristo. Nós vamos ter aqui centenas e milhares de pessoas entrando dentro do reino milenar como ovelhas. Para quê? Essas pessoas, dentro do contexto do milênio, elas ainda casarão e dar-se-ão em casamento, reproduzirão, terão filhos, constituirão família. Mas lembre-se, Satanás está preso. Se Satanás está preso, a tentação que os homens hoje se submetem, nesse contexto do milênio, ela será minimizada e reduzida quase a zero. Por outro lado, nós temos que essas pessoas que vão entrar no reino milenar para constituir família, ainda procriar, essas pessoas ao final do milênio serão provadas. Mas elas estarão dentro de um reino e de um mundo onde haverá um governo de justiça e paz. O próprio Senhor Jesus, nesse período aqui, estará reinando. E aí observe, quem é que vai participar do milênio? Eu vou dizer para você, todo aquele que for absolvido no julgamento das nações. Quem é que vai participar do milênio? Os anjos, os salvos, a igreja. Você, meu irmão, você, minha irmã, que tem o nome escrito no livro da vida, que crê no Evangelho, que será arrebatado, que ressuscitará na primeira ressurreição. Você participará do reino milenar. Eu participarei do reino milenar. Não haverá no contexto do milênio, só para você ter uma noção, pessoas com deficiência física. As pessoas que forem nascendo nesse período não terão enfermidades ou doenças ou limitações de ordem física. Nós vamos falar sobre isso.
toda a parte geográfica e hidrográfica da terra, ela vai ser mudada. Isso nós vamos ver. A terra ela vai se tornar, é promessa bíblica, como o jardim do Éden. Nós vamos ver isso. A vegetação ela será alterada da terra. Nós vamos ter uma modificação na parte de vegetação. Os animais também sofrerão uma mudança no seu comportamento e instinto. E aí nós vamos observar que lá no milênio, no final, Satanás vai ser solto. E depois disso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um juízo de Deus iminente ao término do milênio. Mas isto, ou estas coisas, são assuntos do nosso próximo vídeo. Por isso, não perca o nosso próximo vídeo, onde nós vamos tratar de forma detalhada do reino milenar. Reino este em que eu e você, como crentes, como igreja, participaremos com o Senhor Jesus. Amém? Não esqueça, ao final do vídeo, dê o seu joinha, o seu like, faça os seus comentários. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, te louvamos e te agradecemos por poder falar a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos pela fé, pela esperança, pelo amor, pela profecia bíblica, pela verdade da tua palavra, que nos promete, ó Deus, nos ressuscitar e nos trazer novamente para reinar com o Senhor aqui, após o período da tribulação. Deus, que a fé viva e genuína possa brotar e ser conservada no coração de cada irmão e irmã. Vivifica todos nós com essa viva esperança, pois aguardamos a vinda do Senhor no arrebatamento da igreja. Deus, continue conosco, nos abençoando, guardando teus filhos e filhas e dando a todos saúde, em nome de Jesus. Meus irmãos, que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus, para mais uma palavra de vida. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.